Uma tarântula solitária emerge de sua toca. O sol da manhã aquece seu corpo blindado. Ela para, ela escuta, uma sombra desliza pela areia. O papa-léguas. Sem aviso, a ave avança. A tarântula empina-se com as presas abertas e as cerdas venenosas erguidas. Mas é muito lento. O pássaro ataca novamente. Golpeia com o bico 1, 2, 3 vezes. A aranha cambaleia, suas pernas cedendo sob seu peso. O papa-léguas a agarra e a joga com força contra a rocha. Silêncio novamente. O café da manhã está garantido. É assim que acontece no Parque Nacional do Big Bend. No extremo oeste do Texas, onde o Rio Grande faz uma curva abrupta através de rochas e deserto, fica o Parque Nacional Big Bend, um dos maiores santuários naturais dos Estados Unidos. Mais de 800 mil acres de beleza agreste. Aqui, 3 paisagens se unem. O deserto de Chihuahua, as montanhas Xizos e o grande vale do rio. O deserto descansa no inverno. Noites frias, dias amenos, um silêncio se espalha pela planície de inundação do Rio Grande, quebrado apenas pelo vento e pelo canto ocasional de um corvo. Da São, o sol nasce, e com ele os javalis, Pecaritajacu, acordam. Eles passaram a noite aconchegados, costas com costas, compartilhando o calor contra o frio. Os leitões se agitam impacientemente, empurrando as mães e gritando baixinho. Pouco a pouco, o rebanho começa a se mover. Uma matriarca lidera o caminho, com o focinho pressionado contra o chão, rastreando os odores deixados durante a noite. Outros a seguem em formação cerrada. Leitões trotam atrás de suas mães. Mais à frente, uma floresta de peras espinhosas aguarda. A matriarca para. Ela abaixa a cabeça. Com facilidade e prática, morda o cacto. Os espinhos arranham seus lábios, mas a pele grossa de sua boca os absorve. Ela mastiga, tritura, engole. Então, um leitão se aproxima. Ele circula o cacto. A mãe morde novamente, arrancando as almofadas e expondo a carne úmida por baixo. O leitão imita desajeitadamente no início e gritando de frustração. Por fim, ele arranca um pequeno pedaço, mastiga e engole. Outros se juntam a eles. Logo, o terreno fica reduzido a talos mastigados. A manada continua seu caminho, deixando para trás terra nua e espinhos quebrados. Ao meio-dia, o deserto esquenta. Os javalis se refugiam na sombra, escondendo-se sob o denso creosoto. Eles descansam, deitados ombro a ombro, com os olhos semicerrados. Os leitões se enroscam ao lado das mães, mas o silêncio é frágil. Um coiote ronda por perto. Ele se move com determinação, as patas macias no cascalho, o focinho se mexendo enquanto fareja os leitões. Ele circula, deslizando pelas sombras, com os ouvidos atentos a qualquer som. O rebanho está agitado, inquieto. A matriarca se levanta com os cabelos em pé. Ela estala as presas. É um aviso. Os outros a seguem, chutando e rosnando, formando um círculo defensivo com os leitões no centro. O coiote para. Um ataque poderia dispersar o rebanho, mas as presas são afiadas, são muitas. Após um momento de tensão, o coiote recua. Ao cair da noite, a temperatura cai rapidamente. A manada parte novamente, seguindo trilhas tênues até o leito seco de um rio. Ali, a água às vezes escorre após a chuva, deixando sementes, raízes e insetos escondidos para trás. Focinhos cavam, cascos raspam. Os leitões imitam todos os movimentos. A noite cai rapidamente, o deserto esfria, rigoroso com a geada. Os javalis se reúnem novamente, amontoados em busca de calor. Os porquinhos se escondem profundamente. Os adultos permanecem alertas, com os ouvidos atentos ao sussurro do perigo. Amanhã o bando se levantará novamente. Do leito seco de um riacho, um casal de coiotes, canis latrans, se move silenciosamente. Com a cabeça baixa e as orelhas em pé, eles rondam seu território. Esse território é demarcado e patrulhado noite após noite. Atrás deles aparecem figuras menores, filhotes adolescentes. Eles não estão mais presos à toca. Mas eles ainda não são caçadores especialistas. Hoje à noite eles aprendem. O casal avança lado a lado.
param com frequência, farejando a vegetação rasteira, atentos a qualquer movimento. Os filhotes seguem logo atrás. Um som quebra o silêncio. Suave, rápido, rítmico. Um coelho. Escondido na sálvia. O macho congela. A fêmea segue, silenciosa como uma pedra. O coelho se alimenta sem perceber. A fêmea dá o primeiro passo. Passos lentos e silenciosos. Sua barriga roça o chão. O macho a imita, descrevendo círculos largos. Juntos eles formam um movimento de pinça. Os filhotes se aproximam, perto demais. Sua excitação vibra no ar. O coelho se assusta e sai correndo. A perseguição começa. O casal avança rápida e confiantemente. Os músculos se contraem sob a pelagem fina, as patas batendo no chão. O coelho dispara para a esquerda, depois para a direita, zigue-zagueando descontroladamente. Os filhotes o perseguem, mas desajeitadamente. A fêmea bloqueia o caminho do coelho, forçando-o a se aproximar do macho. A armadilha se fecha. No último momento, o macho ataca. Um grito curto e agudo. Então silêncio. Os filhotes chegam ofegantes, com a língua de fora, os olhos fixos no coelho mole que o pai segura entre as mandíbulas. Ele o deixa cair no chão. Os filhotes avançam, mas a mãe os detém. A fêmea cheira o coelho e então se afasta. Um filhote avança lentamente, incerto. Ele chuta o corpo, mordiscando desajeitadamente os pelos e ossos. Tentativa e erro continuam até que o coelho seja destruído. Quando os filhotes diminuem o ritmo, os adultos intervêm e pegam o que sobrou. A noite se aproxima. A família segue em frente, de barriga cheia. O ritmo é mais lento, mais relaxado. Os filhotes mordiscam e se agitam. Os pais os mantêm por perto, com os ouvidos atentos a qualquer ameaça. Em uma colina, o macho para. Ele levanta o focinho. Um uivo longo e triste se eleva na noite. O som pode ser ouvido a quilômetros de distância. A fêmea se junta. Os filhotes também tentam, uivando alto e fraco. Ao longe, um chamado por uma resposta. Outro pacote. O macho abaixa a cabeça e fica em silêncio novamente. A família segue em frente. À medida que a noite esfria, eles retornam ao riacho. Os filhotes se amontoam, com as pernas tremendo enquanto dormem. Os pais permanecem por perto, sempre vigilantes. O deserto dorme com eles. Horas depois, o amanhecer surge sobre o Rio Grande. A névoa sobe da água lenta e percorre a planície de inundação em faixas claras. Então, um som quebra o silêncio, profundo, ressonante, chamados de trombeta que se propagam por quilômetros. Grouse canadenses, Antígone canadenses, chegam em ondas. Asas abertas, pernas balançando, dezenas, depois centenas descendo em espiral. Eles pousaram em águas rasas. Seus pés rompem a superfície com suaves respingos. Eles erguem a cabeça, suas coroas vermelhas brilhando à primeira luz. Corpos altos e cinzentos empoleiram-se na água rasa. Eles dobram as asas, alisam-se e descansam. Estão em movimento há semanas. Das planícies do norte e dos lagos congelados, voaram para o sul, aproveitando as correntes térmicas e os ventos de cauda. Agora, ao longo do Rio Grande, eles param. Aqui eles se alimentam e recuperam as forças. O bando se espalha pela planície aluvial. Alguns caminham pelas margens lamacentas, cravando seus longos bicos na terra. Sementes, tubérculos, insetos escondidos sob a geada. Entre eles, os pares se unem, companheiros para a vida. Eles chamam um ao outro e suas vozes se fundem em um dueto. Ao redor deles, jovens grouse testam suas asas, realizando voos curtos e desajeitados. Batem as asas vigorosamente, com as pernas balançando, e então caem no chão com um respingo. Na água rasa, um coiote solitário aguarda. Ele avança lentamente. Os grouse percebem. Um pássaro emite um chamado de alarme agudo. Imediatamente as asas se abrem. O bando alça voo. Dezenas de corpos se erguem no ar, suas asas batendo ruidosamente como um trovão. O coiote se lança, suas mandíbulas estalando no espaço vazio, muito lento. Os grouse se erguem, circulando em uma tempestade de gritos. Mas eles não podem voar para sempre. Logo eles se estabelecem novamente, um pouco mais distante. O dia passa lentamente na planície aluvial. Os grouse comem, descansam e voltam a comer. Ao cair da noite, o bando se reúne mais. Eles entram na água, com água até a barriga. Lá descansarão. A água lhes oferece segurança.
Eles escondem a cabeça sob as asas, fecham os olhos, mas um pássaro permanece acordado, depois outro e depois outro. Uma vigília mutável através da longa e fria noite. O amanhecer os acordará novamente. A estadia deles é temporária. Em breve, eles ressurgirão. Por enquanto, o Rio Grande os retém. Uma reunião de milhares. Uma breve pausa em uma jornada que atravessa continentes. Os Grows esperam. Eles descansam, eles se preparam. E quando chegar a hora, eles desaparecerão na distância. Vejo vocês no ano que vem. Por enquanto, o deserto está tranquilo ao meio-dia. Através dos arbustos de algaroba, ouve-se um som de movimento, um lince pardo, Lynx rufus. Ele desliza pelos galhos, seu pelo manchado se misturando ao chão salpicado. Sua cauda se move uma vez e depois fica imóvel, olhos aguçados. Orelhas giram como pires captando cada sussurro. Atrás dela, escondidos em um buraco, 2 filhotes esperam. Ele para. Seu nariz se contrai. Um cheiro paira no ar. Um coelho. Ele se agacha, com o corpo pressionado contra o chão. Seus músculos se contraem. Cada pata está posicionada silenciosamente. Mais à frente, o coelho de rabo de algodão pasta em um campo aberto. Ele mordisca a grama seca, suas orelhas se contraindo. O perigo espreita por perto, mas não é visto. O lince congela, ela avança lentamente. O coelho levanta a cabeça, o focinho se contrai e os olhos se abrem. No entanto, não a vê. Sem aviso, o lince salta. Ele cobre o chão como um borrão. O coelho dispara, zigue-zagueando descontroladamente. Mas o lince é mais rápido. Ela avança e ataca com precisão. A perseguição termina em silêncio. Ela arrasta o coelho para um abrigo, respirando pesadamente. Seus bigodes se contraem enquanto ela ajusta a pegada. A presa está fresca, quente, o suficiente para alimentá-la e aos seus filhotes esta noite. Ela para escutar. Coiotes patrulham por perto. Gaviões circulam acima. Até os catadores esperam por uma oportunidade. Ela precisa se mudar. Com o coelho preso em suas mandíbulas, ela retorna furtivamente à toca. Os filhotes acordam ao vê-la se aproximando. Ela deixa a presa cair. Eles imediatamente a atacam, puxando desajeitadamente os pelos e a carne com os dentes. Quando a fome diminui, ela come. Ossos estalam sob suas mandíbulas. Logo, só restam restos. Ela lambe as patas, passa-as pelo rosto, apagando o cheiro de sangue. Os filhotes rolam, se debatendo, com as barrigas arredondadas. A brincadeira imita a caça. A mãe descansa, deitada no chão da toca. No entanto, suas orelhas nunca param de se mover, virando-se a cada som no mato. À medida que a luz se esvai, o deserto esfria. Ela se levanta novamente. Os filhotes se acomodam, aconchegando-se uns aos outros para se aquecer. Ela se afasta, voltando para a sombra. A caçada nunca termina. A noite se aprofunda. O lince percorre seu território, patrulhando as árvores de algaroba e os arroios secos. Ela borrifa perfume nos galhos e deixa marcas com suas garras nas árvores. Esta é sua terra. Outros saberão. À beira de um riacho seco, outra corça acorda. Ela observa pacientemente. Mas esta noite ela não ataca. Sua fome foi saciada, seus filhotes comeram. De volta à cavidade, os filhotes dormem. Seus corpinhos sobem e descem ao som da música. Ela desliza ao lado deles, envolvendo-os em seu calor. Amanhã, a caçada começará novamente. Os dias passam como horas e, de repente, a primavera chega. O deserto se agita. A chuva passou. O calor se espalha pela bacia. Os ocotilos brotam folhas verdes. Flores brilhantes brilham em vermelho ao longo de seus espinhos. Cactos se abrem, suas pétalas largas brilhando em amarelo, rosa e branco. O solo antes árido explode em cores. As abelhas voam entre as flores. As borboletas se movem em espirais preguiçosas. Acima deles, o canto dos pássaros enche o céu. O deserto, por enquanto, está vivo e cheio de vozes. No chão, outro pássaro espera. Elegante e de cauda longa, o corre-caminhos Geococcix spp é um predador feito para a velocidade. Ele corre de sombra em sombra, mas não apenas para caçar. Hoje ele corteja. O corre-caminhos macho para observando. Seu olhar aguçado foca no movimento. Um lagarto tomando sol em uma pedra quente. A perseguição começa. Ele avança. Suas longas pernas se estendem, suas garras cravam-se na areia. O lagarto avança, zigue-zagueia.
Mas o Papaléguas é mais rápido. Ele avança, estalando o bico. O lagarto se debate, mas a pegada permanece firme. Ele não carrega comida para si, mas uma oferenda. A fêmea espera por perto, empoleirada em um galho baixo. O macho para subitamente. Ele se curva, com as asas abertas. Então, coloca o lagarto diante dela, um presente. Ela o encara. Segundos se passam. Finalmente ela aceita. Ela come, e com esse ato, o vínculo entre eles se aprofunda. Os dias passam. Juntos, eles constroem um ninho. Um feixe de gravetos trançados na cavidade de uma árvore de algaroba, forrados com grama, penas e pele de cobra. Bem escondido na sombra do sol. Aqui a vida começará novamente. A fêmea põe seus ovos pálidos e manchados. Ela se empoleira pacientemente, aquecendo-os sob o peito. O macho caça incansavelmente, trazendo-lhe comida, gafanhotos, aranhas e mais lagartos. Os dias passam e logo aparecem rachaduras. Pequenos bicos lascam as cascas. Um por um, os jovens emergem. Number, cego, desamparado. Seus gritos cortam o ar parado. Os pais respondem imediatamente. O macho retorna com o bico cheio de presas. Ele se abaixa, alimentando seus filhotes, pedaço por pedaço. A fêmea os segue, protegendo-os, aquecendo-os e acalmando-os. A fome nunca acaba. Os filhotes imploram, de boca aberta. O deserto está repleto de presas, mas cada caçada é vital. Os pais estão constantemente em movimento. Um escorpião capturado ao amanhecer. Um gafanhoto capturado ao meio-dia. Uma cobra, pequena mas feroz, lutou para se submeter. Cada presa morta é devolvida ao ninho. Os filhotes crescem. A penugem dá lugar às penas. Eles abrem os olhos, afiam os bicos, espreguiçam-se, cambaleando sobre as pernas instáveis. Logo sobem até a borda do ninho, testando asas que ainda não são fortes o suficiente para voar. Mas eles observam e aprendem. O macho corre por terreno aberto, perseguindo o outro lagarto. Os filhotes esticam o pescoço, acompanhando cada movimento. A fêmea ataca um besouro. Novamente, os filhotes observam. No final da primavera, o deserto fica mais quente. As flores murcham. As aves migratórias continuam sua jornada para o norte em busca do verão. Ainda assim, os papaléguas permanecem. Os filhotes, agora emplumados e ousados, deixam o ninho pela primeira vez. No início, sentem-se desajeitados. Tropeçam com facilidade. Mas logo se lançam para a frente. Um gafanhoto salta. Um filhote os persegue. A caçada é curta, complicada, mas bem-sucedida. O deserto fica em silêncio novamente. As flores murcham. As cores desbotam. A temporada de fartura termina. Mas a linha do Papaléguas continua. Quando a primavera chegou, um viajante distante veio com ela. O beija-flor de queixo preto, Arquilochus alexandre, voou centenas de quilômetros do México, cruzando rios, planícies e montanhas para chegar aqui. O pássaro é minúsculo e não pesa mais do que uma moeda de 1 centavo. Agora, ele plana. A uma taxa estimada de 50 batidas por segundo, as asas ficam turvas. Seu corpo permanece estável no ar. À sua frente, uma árvore de agave floresce. Caules altos erguem-se em direção ao céu, coroados de flores amarelas. Cada flor transborda néctar. O beija-flor avança rapidamente, enfiando o bico profundamente na flor. Uma língua longa e bifurcada lambe o néctar. Mas não se trata apenas de comida. A primavera exige exibição. Perto dali, um macho empoleira-se no alto de um galho morto. Sua garganta escurece nas sombras. No entanto, quando o sol atinge seu alvo, sua coleira brilha, uma faixa violeta iridescente. Ele observa. Ele espera. Então ele se lança. Direto para o ar, ele ascende, cada vez mais alto. No auge, ele faz uma pausa e então cai como uma pedra. Ele mergulha perto da fêmea que observa com suas asas rugindo e suas penas da cauda abertas. Isto é uma atuação. Ao chegar ao fundo, arqueia-se para cima, subindo novamente. A descida se repete. A fêmea paira sobre a água. Ela observa. A decisão é dela. Outros machos competem. O céu do deserto se enche de duelos aéreos. Alguns mergulham uns contra os outros, seus bicos se chocando no ar. Uma perseguição furiosa se inicia, girando e virando, asas brilhando como lâminas. Território, exibição, domínio, tudo é decidido no ar. O prêmio? O favor de uma mulher solteira. Bebe de flor em flor, parando em rajadas de voo suspenso. Quando decide, o vencedor sabe. O namoro se transforma em uma breve união.
O ciclo recomeça. Logo ela constrói um ninho, só para ela. É delicado e pequeno. Ela o tece com seda de aranha, estica-o em volta de galhos e o ancora a um galho. Pedaços de líquen e casca o escondem, camuflando-o de predadores. Um berço do tamanho de uma noz. Ela põe ovos dentro, branco, suave, do tamanho de uma ervilha. Dia após dia, ela cuida deles. O macho foi embora. Ela cuida deles e os cria sozinha. Os filhotes nascem, cegos e nus. Seus gritos aumentam, fracos e constantes. A mãe responde. Ela os alimenta com néctar e insetos. Ela corre de flor em flor, colhendo agaves, ocotilhos, flores de cacto e outras coisas. Os dias passam. Os filhotes crescem. Suas penas aparecem. Seus olhos se abrem. Logo seus bicos se alongam, finos e afiados em forma de flores. Mesmo assim, eles ainda não conseguem voar. Quando as penas se espalham pelas asas e seus músculos se fortalecem, os filhotes se espreguiçam, batem as asas e se testam. Um por um, eles se levantam. Primeiro saltos curtos, depois rajadas mais longas, até que finalmente eles flutuam. Do sul, enquanto a primavera avança rapidamente, um pequeno viajante retorna. Cinza em cima, amarelo desbotado embaixo, a touti negra de Colima, Leiothlipis chrysalis, tem cores modestas, mas um canto vibrante. Ela passava o inverno nas terras altas do México. Agora, com o deserto florescendo abaixo, ela sobe para essas florestas mais frescas para se reproduzir. A jornada é longa, 1000 milhas de montanhas e vales. Mas o instinto o guia para o norte, ano após ano, em direção a esse refúgio estreito. Somente aqui, em Chisos, nidifica nos Estados Unidos. Ao amanhecer, o macho chega. Ele pousa em um galho sob os carvalhos. Então, canta em seu próprio território. Outros machos respondem. Um coro se espalha pelas encostas. As vozes se elevam, se sobrepõem, competem. Cada touti negra defende seu território com som. A fêmea escuta. A escolha é sua. E quando ela seleciona, o casal começa. Juntos eles procuram. Não no alto dos galhos, mas perto do chão. A fêmea vasculha a grama, espia sob pedras e contorna troncos caídos. Finalmente, ela encontra abrigo, um emaranhado de raízes de carvalho perto de uma margem sombreada, uma cavidade no chão. Escondido e, portanto, seguro. É aqui que ele é construído. As folhas de grama são carregadas uma a uma, folhas secas dispostas em camadas, formando arcos precisos. Um revestimento de pelos finos e fibras macias. O ninho cresce, arredondado, aconchegante, invisível sob as raízes. Lá dentro, ela deposita sua ninhada. Pequenas ovais, pálidas e manchadas. O macho fica de guarda e canta. Qualquer intruso provoca perseguição. A fêmea choca. Ela se empoleira agachada, aquecendo os ovos com o corpo. As horas passam em silêncio, interrompidas apenas por breves incursões em busca de alimento. Insetos colhidos das folhas, pequenas aranhas arrancadas da casca, lagartas soltas dos galhos. Dias depois, as conchas se quebram, pequenos bicos perfuram. Os filhotes emergem, cegos, sem penas, tremendo. Elas abrem para cima, com a boca aberta. Os pais respondem. De um lugar para outro, eles procuram comida. A floresta fervilha de insetos na primavera. Lagartas se penduram nas folhas novas. Besouros rastejam pelos galhos. Mariposas voam na sombra. Elas as capturam, carregam e as trazem de volta para o ninho. Os filhotes crescem rapidamente. A penugem se espalha pelas costas. Seus olhos se abrem na penumbra sob as raízes do carvalho. Mesmo assim, eles chamam incessantemente. Os pais trabalham incansavelmente. Do amanhecer ao anoitecer, eles caçam, alimentam e limpam. O perigo é constante. Cobras rastejam pela vegetação rasteira. Gaios observam de cima. Conforme as semanas passam, os filhotes ficam mais fortes. As penas se abrem, as asas se alongam. Eles rastejam na borda do ninho, testando o equilíbrio, praticando o bater de asas. Finalmente, um salta. Um breve bater de asas até o chão, depois outro. O ninho se esvazia. Agora os filhotes se dispersam, saltando pela serapilheira, voando em direção aos galhos mais baixos. Mas eles ainda dependem. Seus pais os guiam, alimentam e ensinam onde os insetos se escondem, quando voar e quando permanecer em silêncio. Em breve, eles também ascenderão à copa das árvores. No entanto, no final do verão, as touti-negras desaparecerão para o sul, de volta às montanhas do México. Por enquanto, porém, o ar está vivo com sua música.
Lá embaixo, no chão, entre as rochas, o movimento é perceptível. O rabo de chicote, Masticophis flagellum, tem um músculo de quase 2 metros de comprimento com um padrão que lembra couro trançado. Pálido na cauda, mais escuro em direção à cabeça. Rápido, alerta, paragraph. Permanece imóvel. A luz do sol se espalha sobre suas escamas. O calor penetra. O corpo se agita, o sangue corre, ele recupera as forças. Durante meses permaneceu escondido. Noites frias o mantiveram letárgico. Agora, com o calor da primavera, ele emerge. Sua cabeça se ergue. Seus olhos examinam. Ele desliza para a frente, suavemente, silenciosamente. Cada costela empurra, cada escama se contrai. Lagartos se movem entre as rochas. Um chicote é lançado pela arena. Um lagarto em close agarra-se à casca com seu corpo rígido e seus olhos aguçados. A cobra congela. Então, um avanço lento. Apenas o leve movimento de suas escamas denuncia sua passagem. Mais perto ainda. O lagarto se agita, pressentindo o perigo, mas é tarde demais. O ataque. Um movimento rápido como um chicote. Mais rápido do que a vista consegue acompanhar. A cobra se agarra. O lagarto fica agitado, balançando o rabo. Músculos se enrolam em torno dele, pressionando, segurando. A luta termina rapidamente. O chicote o engole inteiro. As mandíbulas se esticam. O crânio se flexiona. A refeição desliza para baixo. Um volume em seu corpo esguio. Logo, desaparece entre as espirais, combustível para a velocidade. Sobe rochas, saliências e arbustos. Ágil, incansável. Caça onde quer que sua presa se esconda. Poucas criaturas se igualam à sua velocidade. À medida que o calor da tarde aumenta, o rabo de chicote busca sombra. Sob uma algaroba, ele se enrola livremente, com o corpo escondido entre as raízes. Sua respiração desacelera. Seus músculos descansam. Este é o seu ciclo. Caça, alimenta-se, desaparece, a luz do sol lhe dá força, as sombras lhe dão abrigo. Quando um novo dia amanhece, algo se move. Uma vespa gigante, 5 centímetros de comprimento, corpo azul metálico, asas laranja vivo, a tarântula gavião, pepsis grossa. Ela voa, explorando. Suas antenas se contraem. Seus olhos se fixam no movimento abaixo. Em algum lugar, neste labirinto de tocas, um caçador espera por seu caçador. A tarântula. A vespa pousa, passos lentos, asas dobradas. Suas antenas varrem o chão, procurando. Ela reconhece os sinais. A teia fina que se estende pela entrada de uma toca, o delicado tremor da seda sob seus pés. A vespa tamborila no chão. Bata, espere, bata novamente. Lá no fundo, a tarântula detecta a presa acima. A aranha emerge. Suas pernas peludas se erguem. Suas presas brilham. Um predador pronto para uma emboscada, agora atraído pela luz do dia. Os dois se enfrentam. A tarântula avança. A vespa alça voo. Ela mergulha. Ela gira. Ela circula. De novo e de novo. A aranha ataca, mas a vespa é mais rápida. Então entre em contato. A vespa investe contra ela. Suas pernas a agarram. Seu abdômen se contrai. Um ferrão em forma de agulha penetra fundo. A aranha convulsiona. Suas presas apertam o ar. Seus músculos se tensionam e então se contraem. Segundos depois, silêncio. Ela não está morta, mas paralisada. A vespa puxa, arrasta. A aranha pesa muito, suas pernas estão moles, seu corpo pesa muitas vezes mais do que ela mesma. Mas a vespa persiste, centímetro a centímetro, através da areia, entre as pedras, em direção à toca que escolheu. Ela trabalha com uma força impressionante. Finalmente chega ao ninho. Uma câmara oca no chão, a tarântula é colocada lá dentro. Lá, ela deposita um único ovo no abdômen da aranha. Em seguida, sela a toca. A vespa voa para longe. Sua tarefa está cumprida. No subsolo, a história continua. O ovo choca. Uma larva emerge. Ela perfura o corpo da aranha. Começa a se alimentar, mas evita órgãos vitais. A aranha permanece viva. Os dias passam. Seus músculos se contraem. Suas presas se movem, inutilmente. Pedaço por pedaço, a larva devora seu hospedeiro. No final, só resta a casca. Lá dentro, a larva se transforma. A pupa endurece. O tempo passa. Então, uma nova vespa é liberada. O ciclo começa novamente. Acima do solo, os adultos voam sob o sol escaldante. Os machos patrulham as flores, sorvendo néctar e disputando poleiros com os rivais.
A picada da tarântula está entre as mais dolorosas do mundo dos insetos. É imediata, ofuscante, cruel e debilitante. Poucos ousam desafiar esta vespa. Enquanto isso, o deserto endurece sob o sol. A partir de junho, a vida ali não poderá mais continuar por muito tempo. Os animais recuam, descem para os cânions dos rios, subem para as montanhas, onde quer que haja sombra e água. Nuvens rodopiam no horizonte, escuras, densas, carregadas de chuva. A tarde traz fúria, relâmpagos, trovões ribombam. A monção chega com violência repentina. Torrentes esculpem ravinas. Córregos secos viram rios. No abrigo elevado da bacia de Xizos surge uma ursa negra, ursus americanos. Ela é uma fêmea de corpo robusto e pelo espesso. 2 filhotes caminham ao lado dela. Nascidos há apenas alguns meses, eles ainda estão aprendendo. A mãe sente o cheiro do ar. Uma leve doçura flutua entre os pinheiros, bagas de zimbro amadurecendo no calor. Ela avança lentamente, balançando com uma graça surpreendente. Os filhotes a seguem. Ela para em um arbusto. Com o focinho abaixado, ela puxa os galhos carregados de frutas. Uma enxurrada de frutas se espalha pelo chão. Os filhotes vêm correndo, cheirando e mordendo. O verão é uma janela fugaz. Ele precisa comer constantemente, dezenas de milhares de calorias para abastecer seu corpo e o dos outros. Sua busca continua. Ele passa de frutas a besouros. Um tronco caído jaz apodrecendo. Ele o rola com um único movimento de suas enormes garras. Abaixo, um grupo de insetos se contorce na luz. Ela os devora. Uma mordida rápida de proteína. Os filhotes se aproximam, curiosos. Um deles tenta desajeitadamente afastar as formas rastejantes e depois morde um besouro. O outro sobe no tronco, cambaleando, segurando-se com suas garras minúsculas. A mãe os deixa brincar. É assim que eles aprendem. Um barulho chama sua atenção. Os filhotes sentem sua atenção e se aconchegam perto dela. Mas não é nada. Apenas um pássaro defendendo seu ninho. Ele relaxa. Mais tarde, o calor aumenta. Cigarras zumbem nas árvores. A mãe guia seus filhotes em direção a um riacho que atravessa a bacia. Água cristalina flui dos altos penhascos. Ele abaixa o focinho e bebe profundamente. Filhotes imitam. Revigorados, eles vagam pela costa. Um filhote sobe em um carvalho baixo. Suas garras cravam-se na casca. Seus músculos se contraem. Lentamente, ele sobe mais alto. A 3 metros para. Olha para baixo. Então sobe novamente. A mãe observa em silêncio. Os filhotes precisam subir para escapar dos predadores. O irmão no chão piava, inquieto. Ela a segue, subindo pelo mesmo tronco. Logo, ambas estão empoleiradas, desajeitadas, mas orgulhosas no chão da floresta. A porca segue em frente. Com um grunhido, ela as chama. Elas descem, raspando a casca, deslizando os últimos metros sobre uma torrente de pelos. Para filhotes, brincar é praticar. Lutando na grama, eles testam sua força. À medida que correm pelo mato, eles aprimoram sua velocidade. Mas o perigo espreita. Uma onça parda ronda essas encostas. Silenciosa, paciente, perfeitamente camuflada. A porca sabe disso. Ela levanta o focinho com frequência, farejando o vento em busca de qualquer cheiro. Ela precisa manter seus filhotes seguros. A sobrevivência deles depende de sua vigilância. Quando as tempestades chegam, os ursos se abrigam sob saliências rochosas. Os filhotes se aconchegam em sua barriga, abrigando-se do frio. Horas depois, a tempestade se dissipa. O ar cheira a pinho e terra molhada. A floresta ganha vida. Insetos voam alto nas nuvens. Sapos coacham nos riachos. Flores desabrocham com um brilho repentino. Por um breve período, as montanhas explodem em cores e comida, e assim os ursos prosperam. Mas o tempo sempre passa. No final do verão, a abundância começa a minguar. A porca fica inquieta. Sua busca por alimento torna-se urgente. Ela come constantemente, movendo-se de matagais para prados, revirando pedras, limpando arbustos. Ela está acumulando gordura. Os filhotes também estão maiores agora, mais fortes, mais ousados. Eles sobem mais alto, correm mais rápido, exploram mais longe, mas nunca se afastam demais. Ao anoitecer, a família se acomoda sob os zimbros. A porca se estende no chão fresco. Os filhotes se aconchegam a ela, seguros em sua presença. Amanhã, o ciclo começa novamente.
O deserto abaixo pode estar árido, mas aqui, bem acima, uma ursa negra e seus filhotes avançam, sustentados pela abundância passageira do verão. Quando o inverno chegar, a abundância desaparecerá, e a mãe levará seus filhotes para tocas rochosas. Lá, eles se refugiam na quietude da hibernação até a primavera. Por enquanto, o calor persiste. Ao amanhecer, a floresta desperta. Um canto agudo quebra o silêncio, depois outro. As pegas mexicanas, a Phelocoma volveberi, estão acordando. Asas azuis brilham entre os galhos. Suas vozes se elevam em coro. Um bando se reúne nos galhos altos, mais de uma dúzia de pássaros. Eles viajam, alimentam e cuidam juntos. Um adulto desce rapidamente para o chão da floresta, vasculha um tronco caído em busca de besouros. Com uma bicada forte, encontra um. O besouro se contorce, mas o gaio o silencia com um ataque rápido. Então, em vez de comer, ele salta em direção a um filhote próximo. O filhote bate as asas, implorando. O adulto coloca a comida no bico aberto. Bem acima, outro gaio encontra uma pinha ainda carregada de sementes. Ele puxa, torce e puxa até se soltar. O pássaro voa para um galho onde 2 filhotes aguardam. Eles se amontoam, bicando as bordas da pinha. O adulto o observa, piando baixinho. Quando um falcão circula sobre a cabeça, um alarme agudo ressoa por todo o bando. Eles descem rapidamente, desaparecendo na folhagem. O silêncio se instala, o falcão paira com as garras vazias. Lentamente, a tagarelice recomeça. Os gaios reaparecem com as penas alisadas e os nervos acalmados. Essa vigilância constante os mantém vivos. Os filhotes ficam inquietos. Aprender a voar é perigoso, mas essencial. À medida que o dia esquenta, o clã se aprofunda na bacia. Eles viajam em uma onda solta, saltando, planando, sempre à vista. Em uma clareira ensolarada, o grupo desce. Formigas fervilham no chão. Gaios atacam rapidamente, coletando pedaços. Mais uma vez, a comida é compartilhada. Um irmão mais velho alimenta um filhote que não é seu. Os fortes apoiam os fracos. As nuvens da tarde se acumulam. O céu escurece. Trovões ribombam nas montanhas. Os gaios sentem a mudança. Seus chamados tornam-se mais agudos, mais urgentes. A chuva começa em gotas pesadas, depois em torrentes. O bando se amontoa sob os galhos grossos dos pinheiros, com as penas lisas e as caudas encolhidas. A tempestade passa rápido, como costuma acontecer no verão. Os gaios retomam sua busca por alimento, voando baixo para capturar os gafanhotos que ainda cochilam da chuva. Os filhotes correm atrás uns dos outros pelos galhos, transformando a brincadeira em prática e a prática em habilidade. À medida que o crepúsculo se aproxima, os cantos diminuem. O clã se reúne em um pinheiro alto, com as asas dobradas e as vozes silenciosas. Um por um, eles se acomodam nas sombras. Amanhã trará mais lições, mais comida e mais perigos. Das tocas subterrâneas, a rã leopardo do Rio Grande, Litobates berlandieri, se agita. O solo úmido se solta. Galhos se erguem. Um a um, eles emergem. Corpos esguios, verde, oliva e marrom, salpicados de manchas escuras. Seus olhos dourados brilham na luz fraca da tempestade. Durante meses, eles esperaram no subsolo. Agora, as chuvas retornaram. O ar noturno vibra com o som. Os machos se posicionam na borda da piscina. Suas gargantas incham como balões. Então, o coro começa. Coachos profundos e ressonantes ecoam pelo cânion. Quanto mais alto o chamado, mais poderoso o sapo. As fêmeas se aproximam, atraídas pelo barulho. Eles estudam os cantores, avaliando seu vigor. Por fim, tomam decisões. Os pares se formam em águas rasas. Os machos se abraçam firmemente em amplexo, segurando-se firmemente enquanto as fêmeas liberam fileiras de ovos na piscina. Centenas de cada vez, minúsculos pontos pretos revestidos de geleia. A fertilização é externa e rápida. As piscinas, embora temporárias, logo se enchem de vida. Os ovos eclodem em questão de dias. Os girinos emergem, balançando constantemente as caudas. Eles se reúnem em cardumes densos, alimentando-se de algas e detritos. Seu mundo é rico por enquanto, mas frágil. O sol do deserto é implacável. Cada dia encurta sua janela de vida. Se não forem transformadas rapidamente, as poças desaparecerão. Depois, temos os predadores. Larvas de libélula atacam com suas mandíbulas estalando, derrubando os incautos. Pássaros descem ao amanhecer, arrancando girinos das águas rasas. Até outros sapos se juntam à festa.
Mesmo assim, os girinos crescem, membros crescem, caudas encolhem, pulmões substituem guelras. Um por um eles emergem da água, transformados. Sapinhos se espalham pela grama, misturando-se à terra manchada. Cada um deles mal tem o tamanho de um polegar. Aqueles que ficam correm o risco de o lago secar. Rachaduras se espalham pela lama. A água se condensa em bolsões escuros e cada vez menores. Mas os sortudos sobrevivem. Eles se escondem na vegetação, alimentam-se de insetos e se escondem de cobras. À noite, eles retornam às margens úmidas da água restante caçando mariposas atraídas pelo luar. As chuvas cessarão, o calor retornará. Os sapos recuarão mais uma vez, cavando tocas profundas, aguardando silenciosamente que a longa seca passe. Semanas, meses, talvez mais, mas quando a próxima tempestade chegar, eles surgirão novamente. Por enquanto, o sol está se escondendo atrás das montanhas do deserto. Nos penhascos se desenrola um bater de asas. Morcegos mexicanos de cauda livre, tadarida brasilienses, irrompem na escuridão. Milhões saem, contorcendo-se, curvando-se, lançando-se para a frente. Cada morcego é minúsculo, mal chega ao comprimento de uma mão, mas juntos eles se movem como um só. Sua velocidade é impressionante. Em voo nivelado, eles podem atingir quase 100 km por hora. Eles caçam em movimento. Mariposas emergem das pastagens, os besouros se dispersam. Os gritos dos morcegos, inaudíveis para os humanos, ecoam no ar. Chamados agudos ecoam em suas presas, enchendo a noite de som. Com precisão instantânea, eles ajustam seu curso. Abrem a boca. Insetos desaparecem em pleno voo. Cada morcego consome centenas em uma única noite. Juntos, eles devoram milhares de toneladas. De volta à caverna, o ar está carregado de barulho. Na escuridão, as mães abandonaram seus filhotes. Dezenas de milhares de filhotes se agarram ao teto da caverna. Sem pelos, cegos, amontoados, asa com asa. As mães precisam encontrar seus próprios filhotes neste mar de vozes. Eles retornam em ondas, com as barrigas cheias de leite. Em meio ao coro ensurdecedor, cada mãe ouve a nota fraca que está procurando. O chamado do seu cachorrinho, uma voz entre milhares. Ele pousa, rastejando sobre os corpos, usando o tato e o olfato para confirmar. Finalmente encontra. O filhote se estica para cima, faminto, insistente. O leite flui. Em breve, o filhote ganhará pelos, abrirá as asas e se juntará ao êxodo vertiginoso rumo ao crepúsculo. Por enquanto, espere na segurança da caverna, protegido pelos números. Mas o perigo espreita lá fora. Nos penhascos, predadores esperam. Gaviões patrulham o céu noturno, caçando os retardatários. Abaixo, cobras se enrolam na entrada da caverna, atacando pássaros que voam baixo. Caçadores ainda maiores chegam à noite. Corujas frequentemente planam entre os grupos de morcegos, com suas garras brilhando. Cada crepúsculo é um teste de sobrevivência. Ainda assim, a colônia perdura. Ao amanhecer, a caverna se enche de vida. O ar fica pesado com o calor e o cheiro de tantos corpos. Os morcegos dobram as asas, penduram-se de cabeça para baixo e esperam a noite cair novamente. Com o passar do verão, o ciclo se repete. Caçar, alimentar, retornar, encontrar os filhotes, alimentar novamente. Pouco a pouco, os jovens estão se tornando mais fortes. Em breve, eles farão seus primeiros voos. Enquanto isso, no fundo do cânion, um riacho cintila à primeira luz. Veados se aproximam lentamente da água, cautelosos, hesitantes. Orelhas se contraindo, eles vêm beber. Bem acima, invisível, uma onça parda, puma com color, aguarda. Ela se agacha contra a rocha. Sua pelagem fulva se mistura com a pedra. Apenas seus olhos se movem, grandes, amarelos, fixados nos cervos abaixo, respiram silenciosamente. Os músculos se contraem sob a pele. Os cervos abaixam a cabeça. A água fria ondula seus focinhos. Uma corça está parada na beirada, a um passo do rebanho. O leão desce da saliência, se mistura às sombras e desliza entre as rochas e a vegetação rasteira. A distância é encurtada. Agora ele espera novamente. A corça levanta a cabeça, mexendo as orelhas. Ela sente algo. O leão congela, segundos se passam, um pássaro canta, a corça se agacha novamente. O leão emerge de seu esconderijo. O veado dispara, mas o felino é mais rápido. Num instante tudo acabou. Ela se alimenta rapidamente.
A presa não durará muito. Coiotes patrulham o cânion, corvos circulam no céu. Ursos podem até chegar. Ele arrasta a carcaça para um abrigo, com os músculos tensos e os dentes cerrados. Encontra a sombra de um zimbro e recomeça. Ao longe, na parede do cânion, seus filhotes esperam. Escondidos em uma toca rochosa, seus pelos são claros e manchados. Seus olhos são azuis, ainda novos no mundo. Eles gemem baixinho, famintos. Cegos à caça da mãe dependem completamente do seu retorno. A toca os protege de águias e coiotes, pelo menos por enquanto. A mãe retorna. Ela se joga no chão e se espreme na estreita abertura da toca. Os filhotes correm para a frente, guinchando. Ela se agacha, aninha-se neles e acaricia seus pelos com a língua. Suas garras minúsculas arranham sua barriga. Ela se deita enquanto o leite flui e eles comem. Quando estão cheios, eles tropeçam no chão de pedra desajeitadamente com suas pernas fracas. Um ataca o outro. O jogo começa. A mãe descansa, mas nunca dorme completamente. Suas orelhas se contraem a cada som. O chamado de um corvo, o raspar de uma pedra. O perigo nunca está longe. À noite, ela sai novamente, esgueirando-se na escuridão para caçar. Às vezes, ela erra. Um coelho foge. Um cervo a ouve se aproximando. As horas passam sem ganhar nada. Os filhotes ficam inquietos na sua ausência. Quando a presa é escassa, ela ataca com mais força. Seu território se estende por quilômetros. Este é o seu território, mas ela não está sozinha. Outro leão pode rondar por perto. Eles raramente se encontram, mas quando o fazem, a batalha é feroz. Cada felino defende seu território. Toda luta traz o risco de ferimentos, e nesta natureza selvagem, um ferimento pode significar a morte. Ela evita os rastros de cheiro dos outros e segue em direção às colinas. Ela se move silenciosamente pela encosta, sentindo o cheiro com o nariz. Uma lebre congela na vegetação rasteira. Ela para. Agachou-se. Seus músculos se contraem novamente. Então, uma explosão de velocidade. A lebre dispara para a esquerda, depois para a direita, mas ela desfere um golpe forte, um salto, um golpe, outra morte. Pequeno, mas suficiente. Ela alimenta e depois carrega o que sobrou de volta para a toca. Seus filhotes crescem. Seus pelos escurecem, suas manchas desbotam, seus olhos se aguçam. Logo, o leite não será suficiente. Ela lhes traz carne, quebrando-a para que mastiguem. No começo é difícil, mas eles aprendem, crescem e seus dentes se afiam com o uso. As semanas passam. Os filhotes agora a seguem para fora da toca. Passos hesitantes no fundo do cânion. Eles se agarram ao seu lado, aprendendo cada movimento. Ela para, escuta e eles a imitam. Ela se agacha e eles desabam no chão ao seu lado. Ela se move pela vegetação rasteira e eles tropeçam atrás dela. O perigo espreita. Coiotes observam das cristas. Um filhote se afasta demais, perseguindo um lagarto. Os coiotes se aproximam. A mãe se vira, rosnando, chicoteando o rabo. Ela ataca. Seu rugido rasga o ar. Os coiotes se dispersam. O filhote corre de volta para a segurança. Agora os filhotes conhecem o cânion. Eles ficam mais fortes a cada dia. Mas o tempo que ele passa com ela não é infinito. Ele logo os expulsará. Cada pessoa deve então trilhar seu próprio caminho e reivindicar seu próprio território. Com o passar das estações, o deserto esfria. As chuvas cessaram. As pastagens se erguem verdes e frescas, purificadas pela monção que recua. O céu se agita com o movimento. É outono e a migração pinta o horizonte. Com a brisa fraca, um flash laranja captura a luz. Depois outro e outro. Em breve, o céu estará vivo e cheio de asas. As borboletas monarcas, Danaus plexippus, planam para o sul. Elas já voaram de lugares tão distantes quanto o Canadá. Agora, cruzando o sudoeste dos Estados Unidos, elas se movem em direção às montanhas do centro do México. Um prado nas pradarias desérticas é sua parada. Aqui, a serralha cresce em grupos dispersos. As borboletas descem. Suas asas alaranjadas se dobram e se abrem para o sol. Elas bebem profundamente, sondando com suas probóscides delgadas. O néctar alimenta seu voo. Algumas param para acasalar, empoleirando-se em hastes que balançam ao vento. Resta-lhes pouco tempo. Em breve devem partir, mas mesmo nesse breve descanso, o perigo espreita. Perfeitamente imóvel em um caule de serralha, um louva-a-Deus aguarda. Suas patas dianteiras,
semelhantes a foices, estão erguidas. Uma monarca pousa ao seu alcance. Num instante, o predador ataca. A borboleta se debate, batendo as asas em vão. O louva-a-Deus devora metodicamente sua presa. Ainda assim, o enxame continua avançando. Para cada um perdido, milhares sobem no ar. As monarcas viajam durante o dia, aproveitando as correntes térmicas que se elevam acima do solo desértico. Elas conservam energia planando sempre que possível. À noite, empoleiram-se em grupos, agarrando-se a galhos de algaroba e carvalho. Seu peso dobra os galhos. O sol da manhã os aquece novamente e a jornada continua. Esta geração nunca verá o fim. As monarcas vivem apenas algumas semanas no verão, mas a grande migração para o sul pertence a uma geração especial, nascida no final do verão, com uma constituição resistente. Elas podem viver 8 vezes mais que seus pais, longo o suficiente para chegar às florestas de abetos do México. Lá, milhões deles se reúnem em densas colônias para passar o inverno. De volta às pastagens, o espetáculo continua. A maré alaranjada move-se para o sul, brilhando contra o céu azul. No entanto, os desafios aumentam. As borboletas precisam da serralha para se reproduzir. Os campos que antes a fervilhavam estão desaparecendo, arados para plantações ou perdidos para herbicidas. Os pesticidas também têm suas consequências, e um clima mais quente interrompe o delicado ritmo de sua passagem. Tempestades açoitam com violência repentina. A seca definha os locais de alimentação. A jornada se torna cada vez mais perigosa. No entanto, a resiliência brilha em cada bater de asas. Uma monarca pousa sobre um girassol, sorvendo néctar antes de alçar voo novamente. Outro encontra refúgio na sombra de uma algaroba. Juntos eles avançam, seguindo um caminho ancestral gravado em seus seres. Uma bússola sem mapas. Ao cair da noite, as monarcas se acomodam em seus abrigos com suas lanternas alaranjadas agarradas às folhas verdes. Amanhã elas se erguerão e voarão para o sul. Por enquanto, o outono persiste. Acima, uma sombra gira. Uma águia real, Aquila crisaetus, cavalga as correntes termais. Suas asas, com mais de 2 metros de envergadura, são largas e firmes, captando todas as correntes. A ave mal bate as asas. O ar a ergue. A águia alça voo. Lá embaixo, uma lebre pasta entre os arbustos de artemísia. Suas orelhas se contraem. O vento não traz nenhum som de perigo. Mas a águia vê tudo. Mesmo a 300 metros, ela consegue detectar o movimento de uma orelha, o farfalhar de seus pelos. O caçador abaixa as asas e começa a voar em círculos mais fechados. Então a águia dobra suas asas e mergulha. No último segundo, a lebre ataca. Mas suas garras o atingem com força esmagadora. O grito do coelho é breve. A águia alça voo novamente com o peso da presa pairando sobre ela. Ela pousa em uma elevação e se alimenta, rasgando a carne com seu bico adunco. Nada é desperdiçado. Esta terra pertence à águia dourada. Planícies abertas, colinas ondulantes e cânions desérticos são seu domínio. Aqui ele reina supremo nos céus. Sua dieta é variada. Esquilos terrestres, cães da pradaria, cobras e até raposas. Ele captura todos. Mas as lebres são o prêmio. Perto dali, uma segunda águia aparece, menor, mais claro, com manchas brancas nas asas. Um menor. Nascido na primavera, agora quase adulto. Ele segue o adulto, imitando cada movimento. O filhote ainda está aprendendo. Seu voo é menos estável. Seu mergulho é desajeitado. Ele mergulha nas sombras, nas ervas daninhas que se espalham pela planície. O fracasso ensina. Cada erro traz prática. Cada tentativa traz habilidade. O adulto plana novamente em uma coluna de ar quente. Os filhotes, com as asas estendidas, espiralam cada vez mais alto. Dessa altura, toda a planície se revela. É assim que as águias jovens aprendem. Elas observam, elas seguem, elas repetem. A vida aqui não é fácil, a presa é cautelosa. Coiotes rondam, competindo pelos mesmos coelhos. Corvos assediam águias, lançando-se sobre elas no ar, tentando assustá-las e afastá-las de uma carcaça. As águias se mantêm firmes. Seu tamanho, força e poder lhes conferem dominância. Ainda assim, todo dia exige esforço. A jovem águia mergulha novamente. Um esquilo terrestre mergulha em sua toca. O filhote se levanta tarde demais, abrindo as asas vigorosamente. Alça voo com as garras vazias. O adulto, observando de cima, não perde tempo. Agachou-se, atacou e conseguiu.
À medida que o outono avança, as correntes térmicas enfraquecem. O ar mais frio dificulta o voo planado. Em breve, a comida será escassa. Muitas águias migram para o sul, seguindo suas presas até terras mais quentes. Outras ficam e suportam o inverno. Os casais permanecem juntos por toda a vida, defendendo vastos territórios que se estendem por quilômetros. Os ninhos são enormes plataformas de gravetos e ficam em penhascos ou pinheiros altos. Eles são usados ano após ano e reparados a cada estação. Ao anoitecer, o vento cessou. As águias empoleiraram-se num cume alto, silhuetas recortadas contra a luz que se esvaía. O adulto alisava-se, limpando o sangue das penas. O jovem descansava por perto, o peito subindo e descendo com a respiração ofegante. Amanhã haverá outra caçada. O prado repousa pacificamente no frescor do outono. Uma manada de veados mula, Odocoileus hemionus, pasta com as orelhas grandes e trêmulas, virando-se ao menor ruído. Entre eles, servas e filhotes se alimentam cautelosamente, frequentemente levantando a cabeça, prontos para fugir ao primeiro sinal de perigo. Mas na borda da clareira, 2 veados estão separados. Seus corpos são musculosos, seus chifres atingem o tamanho máximo durante o verão. Cada galho é afiado por semanas de atrito com a casca. Cada dente é afiado, pronto para a batalha. Agora a temporada chegou. A competição decidirá quem gerará a próxima geração. Eles se aproximam lentamente, olhos encontrados, cascos pressionando suavemente o chão. Com um impulso repentino, seus chifres se chocam. O som ecoa pela pradaria, agudo e violento. Elas empurram, se contorcem e se tensionam. Os músculos se contraem sob seus pelos. A manada observa. As servas param de pastar, com as orelhas em pé em direção ao choque. Os filhotes ficam perto de suas mães. Esta luta não é para matar, mas para mostrar força, para estabelecer domínio. O vencedor ganhará o direito de acasalar. Presos juntos, os machos empurram com toda a força. Seus cascos cavam sulcos profundos no chão. Um ganha terreno, forçando o outro a recuar. O macho mais fraco se contorce, se liberta e ataca novamente. A batalha continua. Nenhum dos servos está disposto a desistir. Por fim, o veado maior empurra o rival ladeira abaixo. Com um último empurrão, ele o empurra para fora do caminho. O veado derrotado tropeça, abaixa a cabeça e recua. No entanto, a vitória do veado é um passo, não o fim. Mais desafios podem vir. Perto dali, um jovem veado observa seus chifres são pequenos, um mero garfo. Ele os testa contra uma árvore nova, batendo-os, praticando pelos anos que virão. Sua hora chegará. Por enquanto ele espera, aprendendo por imitação. A pradaria em si oferece mais do que apenas um campo de batalha. Veados mula prosperam aqui. Alimentam-se de arbustos, gramíneas e bolotas caídas. Seus cascos fendidos os transportam com agilidade por terrenos irregulares e recuam rapidamente quando predadores aparecem. Coiotes e pumas patrulham essas mesmas pastagens, atentos a qualquer ponto fraco, à espera de uma oportunidade. À medida que o crepúsculo se aprofunda, o rebanho começa a se mover. Eles se escondem na sombra das árvores, onde as sombras oferecem refúgio da noite. O cervo vitorioso fica para trás, observando o espaço aberto, certificando-se de que nenhum rival se aproxime. Sua silhueta se destaca contra o céu âmbar, com seus chifres se ramificando como uma coroa. O inverno chegará em breve. A comida será escassa. A energia será preciosa. O cio esgota as forças, mas garante a sobrevivência dos mais aptos. Quando a neve cobrir a pradaria, o rebanho terá escolhido seus líderes e uma nova vida já estará a caminho. As servas e os filhotes desaparecem entre as árvores. O dólar continua. Ao amanhecer, o vale do rio permanece calmo. A névoa se ergue das águas calmas. Ao longo de suas margens, antigos choupos estendem seus galhos em direção ao céu. Nos galhos mais altos, dezenas de abutres, Cathartes aura, pairam. Com as asas bem fechadas e as cabeças baixas, aguardam o nascer do sol. A luz surge no horizonte. Um pássaro se move, abrindo as asas. Suas penas capturam o calor, absorvendo-o após o frio da noite. Outros o seguem, silhuetas com asas estendidas, formando uma congregação de sentinelas silenciosas. Assim, eles se aquecem, secam e se preparam para o voo.
A colônia é uma mistura de gerações. Adultos com postura firme e instintos altamente cultivados. E jovens, ainda mais jovens, inquietos, ávidos por explorar o ar. Com um salto repentino, um adulto se lança do galho, asas abertas, vastas e escuras. Voa em círculos, primeiro baixo, depois mais alto, subindo em espirais lentas. Os outros olham. Ele é seguido por um jovem, desajeitado no início. Abaixo, o adulto desliza sem esforço, mal movendo uma pena. O pássaro jovem se esforça para aprender equilíbrio e paciência, mas abutres se juntam. Um por um, eles se lançam ao céu, circulando os choupos. Suas silhuetas diminuem contra a luz da manhã à medida que sobem. Eles encontram térmicas, colunas ascendentes de ar quente criadas pelo aquecimento do solo. Aproveitam-nas para planar sem esforço e viajar longas distâncias sem se cansar. Os abutres são necrófagos. Seus olhos perscrutam vastas distâncias. Suas narinas captam o menor vestígio de decomposição. Eles desempenham um papel vital como limpadores da natureza, removendo a morte antes que ela espalhe doenças. E para fazer esse trabalho, eles precisam viajar para longe. Ao meio-dia, o rebanho sobe acima das planícies. Eles viajam quilômetros com pouco esforço, mal batendo as asas. Um filhote, antes desajeitado, agora plana com confiança, seguindo um mais velho. O ensinamento funcionou. Instinto e prática se combinam, garantindo a sobrevivência da próxima geração. Quando o sol se põe, os abutres retornam ao rio. Um a um eles descem, circulando mais baixo, com as asas estendidas, enquanto se aprofundam nos álamos. A colônia se reúne novamente. A noite traz tranquilidade. O ciclo recomeçará ao amanhecer. Os adultos se levantarão, testemunharão e guiarão. Os jovens vacilam e depois melhoram. A essa altura, a noite já caiu sobre o deserto. De uma fenda estreita emerge um gato de cauda anelada, baçariscos astutos. Sua cauda é longa e listrada de preto e branco, seus olhos abertos, brilhando à luz das estrelas. Suas patas silenciosas tocam o chão. O caçador inicia sua patrulha. Atrás dela há um kit. Esta noite é uma lição. A mãe se move rapidamente sobre as rochas. Ela sobe sem hesitar, segurando firme na pedra áspera. Seu corpo se curva, ágil, fluindo como água. O filhote a segue, subindo, deslizando e então se corrigindo. Eles param embaixo de um cacto imponente. Os espinhos brilham intensamente, mas entre elas pendem frutas maduras. Um toque de vermelho contra o verde claro. A mãe estende a mão e colhe um. Ela o abre com dentes afiados. A polpa doce escorre, as sementes se espalham. Os filhotes observam e depois imitam, desajeitados, mas aprendendo. Mas o fruto é apenas parte da lição. O deserto também esconde presas. A mãe levanta a cabeça com as orelhas em pé. Ela escuta o leve farfalhar entre as pedras, um roedor. Ela abaixa o corpo com os músculos tensos. Passo a passo avança furtivamente. Cauda rígida, olhar fixo. Então, ela ataca. O kit congela e depois avança. Com os olhos abertos, ele fareja a presa. A mãe não come. Em vez disso, deixa a guloseima no chão. Ela incentiva o filhote a tentar. O filhote ataca, desajeitadamente. O roedor se esgueira e desaparece sob uma pedra. A mãe espera. Silenciosamente, sem repreendê-lo, ela caça novamente. Outro roedor, outra chance. Desta vez ele o solta vivo, e o filhote começa a persegui-lo. O pequeno caçador ataca com as garras em movimento, as mandíbulas estalando. Fracasso novamente. Mas o aprendizado vem por aí. Eles continuam a noite toda. O casal se move entre as rochas como sombras dentro de sombras. A mãe escala penhascos verticais com facilidade. Seus filhotes a seguem, com a cauda estendida como contrapeso, as patas escorregando, mas se segurando. Os gritos das corujas podem ser ouvidos à distância. Um coiote late do alto do cume. O perigo espreita por toda parte. Mas a mãe está alerta. Ela guia, protege e lidera o caminho através de ravinas escuras e matagais espinhosos. O kit fica por perto, copiando cada movimento. À meia-noite, o filhote fica mais ousado. Ele ataca insetos, espanta sombras e persegue o próprio rabo listrado. Ele brinca, mas também pratica. Sua mãe permite. Finalmente, a noite começa a desaparecer. O céu a leste brilha fracamente com o amanhecer. A mãe leva seu filhote de volta para a fenda. Suas caudas balançam, seus estandartes listrados desaparecem na pedra. Em breve, o deserto queimará com um calor escaldante. É hora de descansar.
A lição não acabou. Nunca acabará. Cada noite trará novos desafios, novas presas para perseguir, novos perigos para evitar. Por enquanto, o jovem Rabi Ruivo se aconchega ao lado da mãe na cavidade escura da rocha. Claro, esquentar, esgotado. Amanhã à noite a caçada começará novamente. Logo, o outono dá lugar novamente ao inverno. Dezembro chega, o deserto está ficando frio, o calor se dissipa da terra, deixando as pedras quebradiças sob o sol pálido do inverno. A vegetação se esparça, amarronzada, com caules secos que farfalham levemente ao vento. Os prados antes movimentados estão silenciosos. O pulso inquieto do verão desapareceu. A vida desacelera. Mas lá em cima o movimento retorna. No céu, formas escuras se destacam contra o horizonte pálido. As aves migratórias seguem um caminho ancestral, uma rota gravada não na terra, mas no instinto. O Rio Grande se desdobra sob elas, guiando-as para o sul. As toucinhas chegam primeiro. Pequenos lampejos de cor cintilando entre os choupos nus. Alimentam-se rapidamente, explorando a casca em busca de insetos escondidos nas fendas. Inquietas, nunca ficam por muito tempo. Eles avançam em direção ao sul. Acima deles, corpos maiores se reúnem. Aves aquáticas. Patos, gansos e marrecas descem sobre o rio. Seus gritos ecoam no ar gelado. Os bandos em forma de V mergulhavam e se deslocavam, seguindo os líderes, depois trocavam de posição, cada ave conservando sua força. As asas batiam ritmicamente, cortando as correntes de vento. O rio é onde eles descansam e se alimentam antes de seguirem adiante. Gansos das neves aparecem em grande número. Nuvens brancas contra o céu azul. Elas rodopiam e giram e então caem em uníssono. A água ondula, repleta de corpos, bicos mergulhando, puxando caules e raízes submersos. Sua presença transforma o silêncio em um coro de chamados, coachos que podem ser ouvidos a quilômetros de distância. Mas mesmo aqui, sua estadia é temporária. Em poucos dias, eles estão de pé novamente. Bem acima, os grous juntam-se à procissão, com as asas estendidas, o pescoço projetado para a frente e as pernas balançando. Seus chamados ecoam pelo deserto, graves e ressonantes, ecoando em penhascos e cânions. As famílias permanecem unidas, os filhotes guiados pelos pais. Os jovens retornarão ano após ano, traçando o mesmo caminho invisível. No chão, o deserto escuta, ainda escasso e esperando. Predadores sentem oportunidades nessas migrações. Coiotes observam a margem do rio, na esperança de avistar um retardatário, uma ave fraca e lenta demais para acompanhar. Rapinas pairam no céu, silhuetas escuras circulando, olhos atentos procurando um erro entre milhares. Mas a maioria sai ilesa, protegido por números. O ciclo reinicia. O brilho da vida da primavera já passou. O calor do verão se foi. A colheita de outono caiu. Agora o inverno está chegando. Os pássaros conhecem esse ritmo. À noite, silhuetas deslizam diante da lua, infinitas meadas de asas rumo ao sul. Algumas cruzarão o México. Outras seguirão, alcançando a América Central e até a América do Sul. Distâncias vastas, mas sempre guiadas por rios, vales e pontos turísticos. Para falcões, coiotes e veados, o deserto fica ainda mais silencioso. É mais difícil encontrar comida, o movimento é mais lento, mas esta estação também vai acabar. O inverno é apenas uma pausa, um descanso antes que a vida volte a acelerar. O Rio Grande continua a fluir. Ao longo de seu curso, incontáveis pássaros traçam sua jornada como fazem há milênios. O deserto repousa, nu, esperando. Acima, as asas batiam em direção ao sul, desaparecendo no horizonte. E assim o ciclo começa novamente. À medida que os últimos raios de sol se escondem atrás dos penhascos, a raposa cinzenta, Urocion cinerio argenteus, desperta. Elegante, ágil e fantasmagórica entre as algarobas, seus filhotes estão esperando. Eles nasceram tarde, muito depois das ninhadas de primavera de outros predadores. Menor, mais fraco, mas não sem esperança. O deserto lhe concede pouco tempo, mas ela fará cada momento valer a pena. Esta noite ela ensina. A mãe desliza pela vegetação rasteira. Os filhotes a seguem, a princípio tropeçando, desajeitados na escuridão. O deserto noturno está muito vivo.
Ratos trituram sob os cactos. Insetos estalam na poeira. O leve cheiro de coelho permanece na brisa fresca. As orelhas da raposa se contraem. Ela carrega seus filhotes até os choupos perto do riacho. Seus galhos são baixos, grossos o suficiente para escalar. Poucas raposas tentam alcançar tais alturas, mas a raposa cinzenta é diferente. É a única raposa na América do Norte que escala. Ela para embaixo de um galho baixo. Um salto. Garras cravam-se na casca. Com um puxão rápido, ele sobe, seu corpo fluindo com facilidade. Os filhotes observam. A aula começa. Um filhote dá um passo à frente, tateando o tronco. Ele rasteja, arranhando com as garras e retorna ao chão. Ele tenta mais uma vez. Sua mãe o espera no topo, com o olhar fixo nele. Finalmente, suas patas o agarram, seu corpo se agarra. Lentamente, desajeitadamente, ele sobe. Os outros o seguem, cada um com dificuldade, cada um aprendendo. Suas garras afiadas cravam-se na madeira. Suas caudas balançam para manter o equilíbrio. Pouco a pouco, eles estão subindo. 2 galhos à vista muda. O deserto se estende imensamente sob seus pés. Para os filhotes, essa nova altura é ao mesmo tempo medo e triunfo. O galho balança suavemente, testando sua coragem. Eles se seguram com mais força. Predadores rondam o chão, coiotes, linces e até corujas. Mas nas árvores a raposa cinzenta encontra refúgio. Os filhotes que dominam essa habilidade viverão para caçar em outra temporada. Eles pulam em cabanas para escapar da perseguição, se enroscam em buracos para descansar e saqueiam ninhos de pássaros em busca de ovos e filhotes. A mãe desce com facilidade, caindo de cabeça como um gato. Os filhotes tentam o mesmo. Alguns caem, quicando ilesos na poeira. Ela dá um pequeno empurrão para que eles se levantem. A caçada recomeça, um sussurro sob o mato. Ela congela. Suas orelhas se abaixam. De repente, ela se lança sobre um rato da madeira. Suas mandíbulas se fecham bruscamente. Uma morte rápida. Ela deixa a presa cair na frente dos filhotes. Eles, desajeitados, cheiram, arranham e roem a presa. Outra lição. Esta noite eles saboreiam a carne. A noite se aprofunda. Coiotes cantam à distância. A raposa para, escutando. O perigo nunca está longe. Ela conduz seus filhotes de volta às rochas, onde as sombras se apegam mais fortemente. Os filhotes a seguem. Eles chegam a um conjunto de rochas, aquecidas pelo sol do dia. Lá, ela salta novamente, escalando a pedra com facilidade. Os filhotes correm atrás deles, com suas garras deslizando na superfície lisa. Eles aprendem a manter o equilíbrio e pular de pedra em pedra. À medida que o amanhecer se aproxima, a família de raposas se retira. Eles se escondem em uma fenda, a salvo do calor escaldante. Os filhotes se aconchegam à mãe, a respiração diminui. Com o tempo, eles aprendem a escalar. Deslizam pelos troncos com facilidade e desaparecem nas árvores antes que os predadores os sigam. Em breve será noite novamente. O deserto se aquieta. O ar do inverno esfria a areia. Os arbustos de creosoto permanecem rígidos e quebradiços, com seu aroma resinoso penetrando na noite. Sob seus galhos emaranhados, um pequeno corpo treme. Uma lebre de cauda preta, Lepus californicus. É um bebê ou uma levereta, frágil, ainda, pressionado contra o chão. A mãe se foi. Ela desliza para a escuridão com as orelhas em pé, os músculos tensos. Para a lebre de cauda preta, cada passo é um risco. Coiotes rondam, raposas espreitam, corujas pairam silenciosamente. Mas ela precisa se alimentar ou seu leite acabará. Ela corre pelos andares. Cada salto se estende por uma distância, cerca de 9 metros de cada vez. Ela para de repente, com as orelhas girando. Um som. Um movimento na vegetação rasteira. Ela congela. Seu corpo se torna imóvel. Apenas suas orelhas atraem. O perigo passa. Ela se move novamente. De volta ao creosoto, seus filhotes esperam. Eles não choram. Eles não se movem. Sua sobrevivência depende do silêncio. Os lebréus de bico fino nascem com os olhos abertos e a pelagem já espessa. Mas não conseguem fugir, ainda não. Sua única defesa é a quietude. Uma sombra passa por cima. Uma coruja. Ela para. Ela escuta. Os arbustos guardam seu segredo. A mãe pasta em silêncio. A grama de inverno é escassa. Ela mordisca os poucos brotos que brotam entre as rochas. Suas mandíbulas rangem. Ela enche a barriga com tudo o que o deserto permite. As horas passam. A lua nasce. Ela retorna apenas uma vez, planando silenciosamente.
As lebres sobem, pressionando-se contra sua barriga. Eles se alimentam rapidamente e com urgência. Então ela vai embora novamente. Toda noite isso se repete. Todas as noites as lebres esperam escondidas. A mãe não lhes ensina nada. Ela não consegue. O instinto as moldará. Quando suas pernas estiverem fortes, elas correrão. E elas precisam correr. Para as lebres, velocidade é vida. Em passo acelerado, elas podem atingir 72 km por hora. Zigue-zagueando pela areia, eles conseguem ultrapassar predadores em uma nuvem de poeira. Por enquanto, o arbusto de creosoto é seu reduto. Ruim, mas suficiente. Os galhos mascaram seu cheiro. Sombras escondem sua silhueta. Coiotes passam a poucos metros de distância, seus focinhos se contraindo e seus olhos procurando. Mas as lebres permanecem imóveis. Elas sobrevivem. À medida que os dias ficam mais curtos, o deserto fica mais inóspito. A comida faz você perder peso. A água se transforma em pedra, mas a vida persiste. As lebres se reproduzem novamente. As novas lebres se escondem sob novos arbustos. As novas mães desaparecem na noite e assim continua. No Parque Nacional Big Bend, o tempo é medido pelo ritmo das estações. O inverno projeta longas sombras sobre o solo do deserto. O ar esfria, as plantas murcham e os animais conservam a pouca energia que lhes resta. Lebres abrigam seus filhotes sob creosoto. Raposas cinzentas sobem em galhos baixos em busca de segurança. O Rio Grande se torna uma rodovia de asas, levando as últimas toutinegras e aves aquáticas para o sul. Então, com a primavera, a vida desperta. O deserto floresce com um brilho repentino. As flores dos cactos explodem em cores e as abelhas zumbem incansavelmente entre elas. Javalis forrageiam entre as árvores de algaroba com seus filhotes cambaleando atrás. Ursos negros emergem das altas montanhas Tisos, guiados por mães famintas que ensinam lições de sobrevivência aos seus filhotes. O verão está chegando com tudo. O sol reina implacavelmente e o deserto parece pacífico. No entanto, a vida se adapta. Milhões de morcegos emergem de cavernas de calcário, preenchendo o crepúsculo com suas asas. Morcegos de chicote correm pela areia quente em busca de presas. Até as menores criaturas encontram maneiras de sobreviver. O outono traz renovação. As chuvas das monções revitalizam a terra. As pastagens tornam-se verdes e o céu ganha vida com o movimento. Monarcas movem-se para o sul entre nuvens alaranjadas. Águias reais voam em correntes térmicas enquanto seus filhotes aprendem a caçar. Veados mula se chocam em prados abertos, com seus chifres tilintando ao entardecer, e assim o ciclo se repete mais uma vez.